Boa noite, tudo bem com vocês? Que bom estar aqui com vocês de novo. Estou muito feliz e essa série está sendo muito interessante para mim, pessoalmente, porque quando a gente falou sobre fazer uma série sobre conflitos, veio tanto tema que não coube na data, né? Porque se tem uma coisa que nós é bom, é de ter conflito um com o outro, né? E a gente decidiu falar sobre alguns temas, incluir um ali que, na minha memória, foi a minha sugestão, de falarmos sobre amizades. Então, conflitos que a gente vai trabalhar hoje, ou o conflito, é o conflito da amizade, ou o conflito nas amizades. Só que, claro, eu queria que você recapitulasse aí esses temas que já passaram aqui durante essa série. Então, nós falamos sobre conflito com a gente mesmo, conflito com Deus, conflito na família, conflito com os filhos vai ser ainda, né? Conflito com o casamento e agora o conflito na amizade. Então, eu queria te convidar a imaginar em todo o tempo que a gente trabalhar aqui os problemas e conflitos das amizades, os seus conflitos. Imagine você, se coloca na história, tá? Participe, que eu tenho certeza que vai ser legal para você. Então, como a gente já falou, nós vamos falar um pouquinho sobre conflitos na amizade. Só que tem um ponto importante. É bom a gente começar a partir do valor da amizade. Veja, para mim, por exemplo, particularmente, a amizade é uma das coisas mais importantes da minha vida. É muito precioso minhas amizades. Principalmente a amizade com a minha esposa, né, minha melhor amiga. Então veja que é muito importante ter amigos. Os meus amigos, eles me carregam muitas vezes. Eu lembro quando eu mudei aqui para Campinas, né, eu vim para Jocum, fiz o curso da ETED, etc. Quando eu me mudei para cá, eu e a Amanda, a gente se casou e veio aqui para a comunidade, alguns amigos foram minha família. Né? Então eu lembro de ter passado Natal na casa de amigos, eu lembro de almoçar domingos, e vários domingos, né, a gente almoça juntos, porque já que a minha família está longe, bom, eles serviram de família. É como aquele verso de Provérbios, nós vamos acabar lendo por aqui, né? Lembra, tem alguns irmãos, amigos que são mais chegados que irmãos. Temos amigos que participam com a gente de vários momentos da vida. Então, você tem amigos que participaram com seus momentos de alegria, de conquistas, né? De decepções, de angústias, de felicidades, de alegrias. A gente tem amigos que permeiam toda a nossa vida. Isso é muito interessante. É um presente de Deus. A amizade é um instrumento que Ele usou para que a gente faça a Deus conhecido por meio de relacionamentos duradouros, importantes, fixos, como a amizade. Só que, claro, nós temos muitos tipos de amizade e a Bíblia também trata muito sobre amizade. Eu queria passar bem rapidinho aqui para a gente ver alguns exemplos de como a Bíblia trata com importância a amizade. Veja que não é uma coisa qualquer. Para Deus, a amizade é importante. Olha que interessante, a amizade que a gente já pensa bíblica, geralmente a primeira é de Jonatas com Davi, né? Então, olha esse verso. Quando eu li hoje, para relembrar, me chamou muita atenção. Olha, 1 Samuel 18:1 fala assim: sucedeu que, acabando Davi de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a de Davi, e Jonatas o amou com a sua própria alma. Olha que interessante. Que amizade é essa, né? Que parece que se ama com a sua própria alma. É algo muito profundo, não é só um colega de trabalho, é alguém que existe um amor profundo ali. Outro exemplo, a amizade de Deus com Moisés, lá em Êxodo, né? Fala assim que falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Olha que interessante, né? A amizade, o relacionamento de Deus com Moisés era tão grande, tão próximo, que parecia um amigo falando com o outro. Né? E Abraão também é chamado de amigo de Deus. Deus fala que ele era um amigo dele. Só que também existem outros provérbios que falam sobre amizade, que esses são muito legais. Esse é para a gente decorar e falar para os amigos de vez em quando, agradar eles. Por exemplo, em todo tempo ama o amigo, e na angústia se faz o irmão. Olha, em todo tempo você ama um amigo, só que quando está na angústia, você acaba fazendo um grande irmão. Essa amizade serve de irmão. Ou outro, o homem que tem muitos amigos sai perdendo, mas há amigo que é mais chegado que o irmão. Ou seja, não adianta ter muitos amigos, tem alguns que são mais chegados que irmãos. E outro que ele fala aqui, como ferro afia o ferro, assim o homem também é o seu amigo. Então veja que é muito interessante que a Bíblia dá uma importância muito grande para a amizade. Se você pesquisar, a Bíblia fala mais de 50 vezes sobre amigos, amizades, etc. No entanto, se você perceber, quem tem amizade tem conflito com amizade. Nós vivemos num mundo conflituoso, como já falamos várias vezes. E é importante lembrar que todas as nossas amizades, elas são permeadas também por conflitos. Não tem como fugir. O conflito é inevitável. Só que existe uma pessoa na Bíblia que o conflito, ele parece assim,
parte fundamental, né? Parece que se não fosse o conflito, ele não seria quem ele é, que é Jó. Jó, quando a gente pensa em sofrimento e conflito, a gente já lembra dele, né? Se tinha um cara que sofreu de verdade, foi Jó. E ele era uma pessoa que sofria, mas veja, não tinha motivo para sofrer. Diz a história, no livro de Jó, que era um homem temente a Deus, era um homem que fugia do mal, se afastava do mal, era um homem que era íntegro. Então veja que era um homem que tinha todas as qualidades de uma pessoa que não tinha conflitos. Só que Deus permitiu que ele vivesse um momento diferente, digamos assim. As coisas começaram a dar errado. Ele começou a viver momentos de sofrimento, então ele perdeu os seus bens, depois ele perdeu a família, e depois, por fim, ele começou a perder sua saúde. Só que imagina que interessante, no meio dessa treta toda, no meio desses problemas todos, de todos esses conflitos e perdas e sofrimento contínuo, aparece quem? 3 amigos. 3 amigos. Amigos que começam a falar sobre a vida dele, a dar palpite sobre a vida dele, só que nem sempre foi assim. Olha que interessante, os amigos de Jó, eles tinham um propósito ao irem até ele. Lê comigo aí, lá em Jó 2, do 11 ao 13, fala assim, ó. Quando 3 amigos de Jó souberam das tragédias que o havia atingido, cada um saiu de onde vivia, e os 3 foram juntos consolá-lo e animá-lo. Seus nomes eram Elifaz de Temã, Bildade de Suá e Zofar de Naamá. Quando viram Jó de longe, mal o reconheceram. Choraram alto, rasgaram seus mantos e jogaram terra ao ar sobre a sua cabeça. Depois, sentaram-se no chão com ele durante 7 dias e 7 noites. Não disseram nada, pois viram que o sofrimento de Jó era grande demais. Interessante, né? A primeira coisa que acontece quando Jó tem todo o seu sofrimento concretizado, todas as suas perdas concretizadas, que aparecem amigos. Aparecem amigos. Só que o propósito da amizade aqui era o quê? Eles iam para consolá-lo e animá-lo. E a hora que eles viram a Jó, eles viram o tamanho do sofrimento dele, olharam para ele e falaram, nossa, ele mal parece Jó que a gente conhece. Eles não sabiam nem o que falar. A única coisa que eles fizeram é ficar em silêncio. Diante de tanto sofrimento, ficaram em silêncio. Eles não conseguiram dizer nada. Fizeram aquele ritual fúnebre, colocaram cinza sobre a cabeça, rasgaram suas vestes. Olha, não tenho o que dizer para você, vamos ficar quietinhos aqui do seu lado, mas estamos aqui. No entanto, o tempo passa. Apesar deles começarem com uma boa intenção, os conflitos começam a surgir. E eu queria te convidar a ler o nosso texto principal, que é aqui em Jó, do capítulo 6, do verso 14 até o verso 30. Abra aí comigo, Jó 6, do 14 até o 30. Eu estou lendo aqui na versão da NVT, caso você queira acompanhar a leitura, para não se confundir aí. Jó, capítulo 6, do verso 14 até o 30. Diz assim: é preciso ter compaixão de um amigo abatido, mas vocês me acusam sem nenhum temor do Todo-Poderoso. Meus irmãos, vocês se mostraram indignos de confiança, como um riacho intermitente que transborda sobre as margens. Quando fica turvo por causa do gelo, e a neve sobre ele se amontoa. Mas, quando chega o tempo da seca, a água desaparece, e o riacho some no calor. As caravanas saem de suas rotas, mas não há o que beber e morrem ali. As caravanas de Temá procuram essa água. Os viajantes de Sabá esperam encontrá-la. Contam com ela, mas se decepcionam. Quando chegam, suas esperanças são frustradas. Da mesma forma, vocês não me ajudaram. Viram minha desgraça e ficaram com medo. Mas por quê? Alguma vez lhes pedi presentes? Supliquei que me dessem algo seu? Pedi que me livrassem de meus inimigos? Ou que me resgatassem de meus opressores? Ensine-me e eu calarei. Mostrem-me onde eu errei. Palavras honestas são dolorosas, mas de que serve suas críticas? Consideram suas palavras convincentes enquanto ignoram meu clamor de desespero? Seriam capazes de apostar um órfão num jogo de azar. Sim, venderiam até mesmo um amigo.
Olhem para mim. Acaso eu mentiria para vocês? Não pressuponham que eu estou ocupado, pois eu nada fiz de errado. Pensam que sou mentiroso? Acaso eu não sei mais distinguir entre o bem e o mal? É interessante aqui, começam a surgir uns conflitos entre as amizades que a princípio seriam de grande ajuda para Jó. E eu queria pedir para que vocês começassem a imaginar alguns possíveis danos ou algumas coisas que acontecem nos conflitos das nossas amizades, que assim como aconteceu com Jó, acontece com certeza com a gente. Então, eu queria que você lesse comigo, é uma primeira parte do texto novamente, que é a parte do 14 até o verso 20. Leia aí comigo. No primeiro conflito gerado na amizade aí, ó. Diz assim: é preciso ter compaixão de um amigo abatido, mas vocês me acusam sem nenhum temor do Todo-Poderoso. Meus irmãos, vocês se mostraram indignos de confiança, como um riacho intermitente que transborda sobre as margens, quando fica turvo por causa do gelo, e a neve sobre ele se amontoa. Mas chegando o tempo da seca, a água desaparece, e o riacho some no calor. As caravanas que saem às suas rotas, não há o que beber, e morrem ali. As caravanas de Temá procuram essa água, e os viajantes de Sabá esperam encontrá-la. Veja, uma primeira coisa que acontece com as nossas amizades, quando elas passam por conflitos, é que a gente começa a ter uma decepção e uma falta de confiança no outro. Olha o que Jó está falando. Fala, olha, vocês são como um rio que sempre está cheio, mas quando os outros mais precisam, vocês estão secos. Vocês são como um rio que as caravanas esperam encontrar, elas vão por causa de vocês, as caravanas passando pelo caminho, elas querem ir lá beber um pouco dessa água, elas contam com vocês, mas no momento que elas mais precisam, vocês decepcionam elas, vocês frustram elas. É interessante que Jó ele acusa os seus amigos de serem pessoas não confiáveis, de serem pessoas que não conseguem suprir a necessidade dele, do sofrimento que ele teve. Então a primeira coisa que acontece entre a amizade de Jó e os seus amigos é que ele se decepciona com eles. Mas veja que isso é muito interessante porque com a gente acontece exatamente igual. Numa briga que você tem com um amigo, a primeira coisa que acontece é que você quebrou minha confiança. Se ele mentiu para você, você nunca mais vai acreditar nele. Se ele roubou você, você nunca mais vai andar com sua carteira perto dele. Se ele fez alguma coisa com alguém que você ama, você nunca mais vai aparecer com ninguém do seu lado, a não ser você e ele conversando. Porque parece que a confiança foi quebrada. A credibilidade acabou. Você coloca a pessoa num limbo que ela não consegue mais sair dali. Você prende ela no seu coração, gerando decepção. Mas por que acontece isso? Porque você coloca a expectativa numa coisa que não consegue suprir. Ela é uma pessoa. Mas veja, acontece outra coisa muito interessante nos conflitos entre amizades. Eu queria que você lesse comigo aí do verso 21 até o verso 27. Diz assim: da mesma forma, vocês não me ajudaram, viram a minha desgraça e ficaram com medo. Mas por quê? Alguma vez eu já te pedi presentes? Supliquei que me dessem algo seu? Ou que me resgatassem de meus opressores? Ensine-me e eu me calarei. Mostre-me onde errei. Palavras honestas são dolorosas, mas de que servem suas críticas? Consideram suas palavras convincentes enquanto ignoram meu clamor de desespero? Seriam capazes de apostar a um órfão um jogo de azar. Sim, venderiam até mesmo um amigo. Gente, uma coisa que acontece com toda certeza com a gente, como aconteceu com Jó, é que depois que você perde a confiança, e essa pessoa, você está decepcionado com essa pessoa, você começa a colocar a dignidade, a integridade e o caráter dessa pessoa em jogo. Parece que há um estranhamento. Alguém que era um grande amigo, alguém que tinha anos de caminhada, alguém que tinha a vida compartilhada, faziam tudo junto, consultavam, viajavam juntos, consultavam uns aos outros por causa de decisões que tinham que tomar, se aconselhavam, se exortavam, mas por conta de um conflito, a primeira coisa que acontece é que você decepciona com essa pessoa a ponto de colocar a integridade dela em jogo. Então, se ela mentiu, não, essa é uma pessoa mentirosa. Se ela fez algo de errado com você, não, essa pessoa aí não presta. Nós colocamos a integridade do outro em jogo.
Fazemos da pessoa aquilo que ela fez, formamos a identidade dela, julgamos ela por um erro, um conflito que nós tivemos com ela. E por conta disso há um estranhamento, já não é mais a mesma amizade, não é a transparência e o companheirismo que havia na amizade anterior, mas por conta dessa decepção, vocês acabam não tendo mais uma relação de transparência, pelo contrário, há uma inimizade formada por um julgamento ao caráter dessa pessoa. Só que mais, uma terceira coisa que acontece, está lá no verso 28 até o verso 30, uma das talvez piores coisas que um conflito nas amizades pode gerar. Vamos ler lá, diz assim, olhem para mim, acaso eu mentiria para vocês? Não pressuponham que eu sou culpado, pois eu nada fiz de errado. Pensam que eu sou mentiroso? Acaso eu não sei mais distinguir entre o bem e o mal? Veja que interessante. Depois de você se decepcionar com a pessoa, não ter mais a confiança dela, e você colocar a integridade dela em risco, em jogo, por conta do seu conflito, você começa também a questionar a sua própria identidade. Veja o que ele está querendo dizer. Ele está falando assim, vocês acham que eu sou mentiroso? Veja, uma pessoa que não está com crise de identidade nenhuma, não precisa provar para ninguém que ele não é mentiroso. Se eu sou honesto, não precisa ficar falando para os outros que eu sou honesto. Se eu sou legal, não preciso ficar provando para os outros que eu sou legal. Eu só vivo assim. O que ele está tentando fazer é o tempo inteiro se provar. Você acha que eu não sei mais distinguir o que é o bem e o que é o mal? Você acha que eu sou mentiroso? Você acha que eu sou assim? Você acha que eu sou assado? O que ele está fazendo? No final das contas, sem perceber, ele está colocando uma crise de identidade sobre ele mesmo, por conta da decepção que é perder uma amizade. Isso também acontece com a gente, porque, veja, depois de uma amizade perdida, é muito comum o impacto ser grande. Quanto maior a amizade, maior o impacto. Se a amizade for de muitos anos, quando essa amizade se rompe, a saudade ou o problema que isso gerou, os conflitos, os traumas, é muito grande. Quanto mais se pesa, maior o tombo. Por isso, as amizades, quanto maiores elas são, maiores elas têm impacto tanto no outro quanto em você mesmo. Isso é inevitável. Você começa a se questionar, será que eu fiz alguma coisa? Será que eu não sei ser um bom amigo? Será que eu não sei me relacionar com as pessoas? Eu não deveria ser assim, eu não deveria ser assado. Você fica tentando se provar, porque há uma dúvida de quem você é por conta do conflito que essa amizade trouxe. Isso é muito interessante. Mas veja que eu queria te desafiar a ir mais fundo. Se por um lado, as amizades, elas são muito importantes para nós, e são mesmo, de fato, inevitavelmente. E por outro lado, os conflitos das amizades trazem tantos danos assim, qual será a solução? Mas antes, qual será a raiz desses problemas? Eu queria que você pensasse comigo o que de fato faz uma amizade ser conflituosa a ponto de se romper e não resolver mais. Porque veja, como nós já falamos, o conflito é inevitável, mas dá para evitar o rompimento da amizade. O conflito, a briga, a divergência é inevitável. Só que dá para evitar que essa amizade não se perpetue. Agora, se existe uma raiz para os males, esse deve ser a mesma raiz dos conflitos. E nós estamos cansados de saber. Eu vou chover no molhado. Veja, se tem uma coisa que existe em você, existe em mim, e é a raiz dos nossos problemas, dos nossos conflitos, é o nosso pecado. Você tem que lembrar disso. Você não pode esquecer que os conflitos que você tem com os outros não vêm do nada, não são do nada, não acontecem por acaso. Eles acontecem porque existe dentro de você um negócio chamado pecado. Você não se livra dele assim. Esse pecado, ele também está na pessoa que te decepcionou. Como Jó, ele olhou os seus amigos e ele não conseguia expressar os seus sentimentos de decepção. E se ele soubesse o que a gente sabe, não, é porque eles são pecadores. Talvez Jó teria até resolvido melhor, mas a gente parece que não aprendeu ainda que nos conflitos, o mais importante, o mais essencial é entender a raiz deles. E a raiz é que nós somos pessoas conflituosas, porque nós somos destituídos da graça de Deus. Nós estamos longe de Deus, a cada vez que estamos longe de Deus, nós também não conseguimos lidar com os nossos relacionamentos de forma saudável. O pecado é a raiz dos nossos problemas. E aí é interessante, porque a gente vai ter que conviver por resto da vida com uma tensão. Qual que é a tensão? A tensão entre ser, ao mesmo tempo, amigo
e ter muitas coisas em comum com as pessoas, e a tensão de ser pecador e de ser pessoas diferentes. Nós somos amigos, tá bom, mas nós somos diferentes. Nós somos pecadores. E por isso, mesmo que a gente tenha coisas em comum, as coisas que a gente tem de em comum nos farão ter conflitos. Essa tensão nós vamos ter que viver com ela. O cristão tem que aprender a viver na corda bamba. A corda bamba de aprender a viver com o pecado que habita nas pessoas, ao mesmo tempo que elas sejam crentes, devotas a Deus, verdadeiramente filhas de Deus. No entanto, elas são pecadoras ainda. Nós temos que aprender a viver com isso, a conviver com o pecado que faz com que os conflitos venham à tona. Mas mais do que isso, além de saber a nossa raiz dos pecados, nós precisamos olhar para dentro de nós. É importante ver que tem duas coisas que atrapalham muito as nossas amizades. Muito, muito, muito. Isso é por experiência própria, né? Porque, nossa, quantas vezes isso aqui já foi um empecilho das minhas amizades continuarem. Eu sou bom, eu vou confessar um pecado aqui publicamente, hein? Não tem problema, né? Nós temos um monte, se você fosse confessar também, você tem um monte, né? Olha, eu sou bom de fazer uma coisa. Quando eu quero, as palavras que saem da minha boca machucam o outro. Quando eu quero, parece que é um negócio. Eu tenho que me controlar para minha boca não machucar as pessoas. Eu tenho que ler muito Tiago 3, sabe? Fazer um exercício diário. Não é porque eu falo muito, não, mas quando eu falo um negócio, parece que entra no coração da pessoa e fica lá. E o exercício que eu tenho que fazer é sempre ir pedindo perdão, e etc, etc. Mas até eu entender, isso foi um parto. Porque eu tive que compreender que nas minhas amizades são dois fatores que me fazem sempre ter conflitos. Quais são eles? O primeiro, nos conflitos das nossas amizades, a gente sempre se coloca no centro. Sempre. Porque é por isso que tem conflito. Porque, veja, você só briga com alguém porque você acha que você está certo. Porque senão você não brigava. Ué. E o outro só brigou com você porque ele acha que está certo também. Os conflitos são sempre gerados porque um está no centro e o outro está do outro lado, querendo que você preste contas a ele e você a ele. Então veja que existe sempre esse conflito, essa briga, porque um sempre está certo. Eles querem se colocar no centro, e tudo que está no centro é o mais importante. Se você está no centro, você é o mais importante, o outro automaticamente está errado, tem que prestar contas a você. E é por isso que saem umas frases, umas preciosidades, tipo aquela assim, ó, ah não, ele é meu amigo, ele tem que me aceitar do jeito que eu sou. Não, eu sou assim mesmo, meu jeito é. Eu acho que essa frase foi o próprio diabo que inventou. Porque ele não faz a gente perceber que nos nossos conflitos a gente tem que dar um passo atrás e ver o que é o centro da nossa amizade, que deve ser Deus. Mas quando a gente se coloca no centro das nossas amizades, a gente faz com que tudo ao nosso redor preste contas a nós, porque nós nunca estamos errados. E isso gera o segundo fator, o orgulho. O orgulho é, finalmente, o fator que faz com que as nossas amizades não voltem a ser como eram antes, ou melhores do que eram antes. A reconciliação não vem enquanto o orgulho não for quebrado. O orgulho é, sim, um dos piores pecados da humanidade, como diz o C.S. Lewis. Porque nós vivemos o tempo inteiro querendo defender a nossa própria vida, a nossa própria opinião, as nossas próprias convicções. A gente nunca dá o braço a torcer. Ser orgulhoso é uma das coisas mais feias que existe no mundo. Porque não nos permite ver o outro. O orgulho ele é como se fosse um aquário que você se coloca e vive isolado. As pessoas que querem te ver, elas que entrem no aquário. Você não pode sair. Você não pode destituir do seu habitat pecador natural. Você existe para você mesmo. O orgulhoso é desse jeito. Ele não consegue ver que ele está errado. O orgulhoso não dá o braço a torcer. O orgulhoso não vai pedir perdão quando ele não fez nada. Porque, veja, é muito importante um exercício cristão. Se você não fez nada, ainda assim, peça perdão. É necessário. Porque pode ser que você, algo sem fazer, sem saber, você danificou alguma coisa nessa pessoa, você fez alguma coisa que ela não gostou, e isso é necessário. O orgulho é o que nos impede de ver essa verdade. A verdade de que nós não somos o centro, e de que nós sempre temos algo a dar o braço a torcer, sempre temos uma convicção a ser quebrada, sempre temos algo que não estávamos certos, como imaginávamos. Esses dois fatores são os piores. Sempre eles atrapalham a nossa amizade. E veja que os amigos de Jó praticamente fizeram aquilo que nós fazemos em todos os nossos conflitos de amizades. O que os amigos de Jó fizeram? Ora, eles começaram a criticar Jó, colocar ele na parede, julgar a Jó pelos seus próprios critérios.
Eles não foram avaliar a Deus para ver se o que eles estavam falando era diante de Deus. Igual os nossos conflitos. Quando você briga com alguém, você não vai lá procurar na Bíblia como você deve resolver o conflito. Você está bravo, você vai começar a falar pelas beiradas, você vai começar a xingar a pessoa, vai começar a ferir a pessoa, sempre você no centro e o orgulho se manter intacto. Mas é importante saber que Jó foi julgado não pelos critérios de Deus, mas pelos critérios dos seus amigos. E nós precisamos imediatamente trocar os nossos critérios, das nossas convicções pessoais, para as convicções que a Bíblia nos revela. Porque assim nós vamos ter amizades fortes, saudáveis. Não de acordo com os meus padrões, mas de acordo com os padrões e os valores do reino de Deus. Tem uma frase do C.S. Lewis que eu fiz questão de colocar aqui, por indicação do meu amigo Vini, falando em amizade, né? Que diz assim, ó: o orgulho tem sido a causa principal da desgraça em todas as nações e todas as famílias desde a criação do mundo. Outros vícios podem, às vezes, reunir pessoas. Por exemplo, você pode encontrar camaradagem e risos e gentileza em meio a pessoas bêbadas ou devassas, mas o orgulho sempre significa inimizade. Ele é a inimizade em pessoa. E não apenas a inimizade entre as pessoas, mas a inimizade com Deus. Então veja, o orgulho ele não é mais uma coisa que atrapalha na amizade, ele é a própria inimizade. É possível ser um bêbado, como ele fala aqui, e ter amizade, mas é impossível ser um orgulhoso amigo dos outros. E é impossível também ser um orgulhoso que ama, viu? Eu vejo muita gente que eu ouço disso aí, que Deus me perdoe essas pessoas que falam isso, né? Me perdoe também por julgá-las dentro de mim. E assim, ó, que gente que fala assim, não, mas eu sou orgulhoso, mas é meu jeito. É meu jeito. Sou assim. Sou assim mesmo. E meu pai era assim, eu costumei ser assim, meio turrão, meio orgulhoso, meio orgulhosão, não peço perdão para ninguém, entendeu? Tem gente que nunca ouviu o pai e a mãe pedir perdão para ninguém, velho. Na vida inteira. Isso acontece muito, gente. Ou seja, não tem referência de alguém que não é orgulhoso. O orgulho ele começa a perpassar gerações e parece uma doença. E o orgulho é justamente aquilo que causa inimizade. Mas mais do que inimizade nossa com as pessoas, é inimizade nossa com Deus. Nós temos um impulso natural de nos colocarmos no centro. E isso nos causa um orgulho danado. A gente fica intacto. A gente não consegue mais ser pessoas que perdoam, pessoas que são amigas. E olha, eu vou te falar. O ideal de amizade bíblico é um ideal de amizade que se entrega. Olha, eu sei, e muitas vezes, o que a gente quer de um amigo, como Jó, por exemplo, queria, é ser ouvido, é ter atenção, é ser cuidado. Mas a amizade, ela não serve principalmente para isso. A amizade não foi criada para suprir as nossas carências. A amizade foi criada para nos levar para mais perto de Deus, já que Deus, ele é amigo. A amizade ela serve para nos edificar, para nos levar mais perto da maturidade cristã e não nos suprir a carência que precisamos. A gente acha muitas vezes que o verdadeiro amigo é aquele que aparece sempre que você brigou com alguém e fica do seu lado. Ele fica do seu lado e fala assim, não, é isso mesmo, ele está errado. É aquelas amigas que quando termina com o namorado, ela vai naquela amiga que sabe que vai falar mal do namorado, do ex-namorado dela, que acabou de brigar. Sempre tem essas pessoas. Porque parece que a amizade foi criada para isso, para um tipo de consolo inadequado à palavra de Deus. Mas a verdadeira amizade não é aquela que se dobra pelo outro, mas é aquela que se entrega pelo outro. Se entrega pelo outro. Mas veja que esse tipo de amizade ele é difícil para nós. Porque se já é difícil se entregar pelas pessoas que são da nossa família, em tempo, em dinheiro, em atenção, imagina se entregar pelos nossos amigos. Imagina você se entregar, estou falando de se entregar, deixar o seu orgulho, perder o seu tempo, perder o seu dinheiro, ou investir, se for dependendo do ponto de vista, por um amigo. Eu tenho certeza que isso é uma grande dificuldade para nós, porque parece que a amizade não foi criada para isso. Mas veja, existe alguém que pode nos ajudar a entender a verdadeira amizade, e esse alguém é Jesus Cristo. Não existe outra forma da gente entender a amizade senão em Cristo. Jesus é o que dá sentido para a amizade. Jesus é aquele que nos ensina a verdadeira amizade para que a partir dele nós sejamos amigos verdadeiros. A gente pode até ser bons amigos aos olhos das pessoas, mas nós só vamos ser amigos de verdade
ao ponto de vista do reino de Deus, se nós somos amigos como Jesus foi. E veja que existe um critério muito claro para isso. Eu queria que você lesse comigo esse texto lindo de João 15, do 12 até o 17. Abra aí comigo. João 15, do 12 até o 17. Diz assim: este é o meu mandamento, amem uns aos outros como eu amo vocês. Não existe amor maior do que dar a vida por seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Já não os chamo de escravos, pois o Senhor não faz confidências a seus escravos. Agora vocês são os meus amigos, pois eu lhes disse tudo que o Pai me disse. Vocês não me escolheram, eu os escolhi. Eu os chamei para irem produzirem frutos duradouros, para que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento: amem uns aos outros. Veja que a amizade de Jesus não é aquela que põe a integridade do outro em jogo, que é aquela que se decepciona porque o outro errou, e não é aquela que cria crise de identidade em si mesmo. A amizade de Jesus é aquela que, quando surge um conflito, ele se entrega. Quando surge um conflito, ele não pensa duas vezes, ele se entrega. A maior prova de amor de um amigo é que o outro amigo se entregou por ele. Veja que isso começa a trazer uma revolução. Porque se um amigo se entregou pelo outro, o outro começa a se entregar pelo outro, o outro começa a se entregar pelo outro, e todos começam a entender a origem dessa entrega, que é a cruz de Cristo. Olha que poder evangelístico incrível na amizade verdadeira cristã. Se nós aprendemos o verdadeiro foco da amizade, a entrega, a renúncia de si mesmo pelo outro, as coisas vão ser muito mais simples. Veja que prático. Você pode, por exemplo, se entregar pelo outro quando você não está errado e você pede perdão. Você pode entregar pelo outro quando você não tem tempo na sua semana, porque você está bem atarefado, mas você tira um tempo de algo que era importante para você, para ir ver um amigo que está precisando. Você pode se entregar pelo outro quando você está duro de dinheiro, mas você fala só, vem cá, vou pagar um café para você, para a gente ter um tempo de qualidade. Olha quantas coisas simples e fáceis nos fazem enxergar a lógica da cruz, da auto-entrega, do auto-sacrifício, da autodoação. Não é aquele que vive para si mesmo como orgulhoso, que fala, não, a pessoa só me ama se ela aceitar do jeito que eu sou. É aquele que se entrega para amar os outros, mesmo que eles sejam pecadores, porque é isso que Cristo fez por nós. Ele não esperou você ser digno. Ele morreu enquanto você era indigno. Ele não esperou você aceitar Ele como Ele era. Você nunca ia fazer isso se Ele não fizesse o que Ele fez por você. Ele morreu por você enquanto você era inimigo dEle. Inimigo. Ele morreu por você e te chamou de amigo. Ele te fez amigo, não servo. A diferença entre o servo e o amigo, ele diz, olha, o servo não fica sabendo o que o Senhor faz. Além dele ser o nosso Senhor, ele é o nosso amigo. Escolheu essa relação íntima para nos ensinar que a forma que a gente deve se relacionar uns com os outros é em amizade. Porque a amizade traz vida. Se você se entrega pelo outro, ele começa a ser como um rio que não se seca na hora que precisa, mas um rio que é transbordante na hora da sede. A amizade ela tem que servir para dar vida, a vida por meio da entrega de Cristo por nós. E eu queria que você ficasse aqui com algumas coisas. A primeira delas é entender que a amizade das pessoas, e nossas principalmente, elas são só fortes quando elas se unem em oração. Isso aqui é muito importante. Olha o que diz lá em Jó 42, do 7 a 11, bem no finalzinho de Jó, quando Deus está terminando de falar as últimas coisas para eles, para Jó e para os seus amigos, ele fala assim, ó, depois que o Senhor terminou de falar com Jó, disse a Elifaz, de Temã, um dos amigos, estou muito irado com você e com os seus dois amigos, pois não falaram o que é certo ao meu respeito, como fez o meu servo Jó. Por isso, peguem 7 novilhos e 7 carneiros, levem os animais a meu servo Jó e ofereçam holocaustos a favor de si mesmos. Meu servo Jó orará por vocês, e eu aceitarei a oração dele. Não tratarei vocês como merecem por sua insensatez, pois não falaram que é certo a meu respeito, como fez meu servo Jó. Então Elifaz, de Temã, Bildade, de Suá e Zofar, de Naamá, fizeram o que o Senhor havia ordenado, e o Senhor aceitou a oração de Jó. Quando Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou próspero de novo. Olha que interessante.
As amizades, elas se concretizam na reconciliação, porque o que teve aqui foi uma reconciliação, uma amizade que passou por turbulências, por conflitos. Ela só se reconcilia de verdade quando ela está diante de Deus. Não existe uma reconciliação que não leve em conta o verdadeiro perdão, que é o perdão que Deus nos deu. Veja que a oração, a amizade forte é aquela que se une em oração. Isso é importante, nós nem oramos com os nossos amigos. A gente acha que isso é inadequado ou antiquado. Mas é importante a gente estar junto em oração. Mas mais do que a oração propriamente dita, as falas feitas a Deus, a amizade de vocês tem que estar diante de Deus. É uma amizade que o centro não é nem você e nem ele, mas o Senhor. Não é nem as suas convicções, nem as dele, mas as de Deus. Não é nem as suas opiniões e nem as suas divergências, mas o que Deus diz a respeito da amizade. Existe algo mais profundo e mais fundamental do que as nossas próprias convicções sobre a amizade. E a verdadeira amizade é aquela que se une em oração. Mas, para a gente ir finalizando, eu queria que você ficasse aqui com 3 coisas muito importantes sobre a amizade, que envolve você, envolve a nossa missão como cristãos e a sua responsabilidade diante de Deus daqui para frente. A primeira coisa é que cuidar das nossas amizades é parte da missão de Deus para nós. As nossas amizades não são uma coisa, de novo, para a gente suprir nossas carências, para a gente se divertir somente, para a gente ter um tempo de qualidade, elas são parte da nossa missão. Deus nos deu essas pessoas para cuidar delas. Cultivar amizades não é uma coisa comum, é uma coisa extraordinária. Abençoar as pessoas com o nosso tempo, com o nosso dinheiro, com a nossa atenção, é parte do que Deus deseja de nós, porque as pessoas que estão ao nosso redor foram providenciadas pela sua mão poderosa. Veja que as nossas amizades, elas são parte do que Deus quer fazer através de nós. Você não pode deixar isso levar, você não pode esquecer disso. Isso é parte daquilo que Deus deseja de você. Segunda coisa, o reino de Deus é um reino de amigos reconciliados. Você tem que lembrar que você vai ter conflito com as pessoas. As pessoas vão te decepcionar, você vai decepcionar elas. Você e elas são pecadores. No entanto, o reino de Deus é um reino de amigos que foram todos reconciliados com Cristo. E por isso eles conseguem se reconciliar juntos. É porque todo mundo um dia passou por essa experiência de entender que Cristo é o motivo da minha reconciliação, que a cruz de Cristo é imerecida, mas que Ele quis me chamar de amigo, me chamar de filho, é que eu consigo pedir perdão, perdoar, me reconciliar, passar pelos conflitos das minhas amizades de forma maravilhosa. Não se esqueça disso. O reino de Deus é um reino de amigos, mas não é um reino de amigos qualquer, é um reino de amigos reconciliados com Cristo. E a terceira coisa é que os nossos amigos, com certeza, vão conhecer a gente através da nossa amizade. Você não pode esquecer disso. A nossa amizade é uma ferramenta que Deus utiliza para que Ele seja conhecido. Gente, vocês não têm ideia de quanto as pessoas são evangelizadas por meio da família e dos amigos. É o maior índice que existe de pessoas que são convertidas, foram convertidas porque foram convidadas, foram evangelizadas, ou pelos seus amigos ou pela sua família. A amizade é algo importante, porque é um dom de Deus. É algo que Deus te deu, para que Ele se fizesse conhecido. Então Deus vai usar você para isso. Ore para que Deus te dê mais e mais amizades. E outra, seja amigo de todos. É importante isso. A gente ainda tem aquela ideia de que a gente não pode ser amigo das pessoas ímpias, etc, etc. Olha, por favor, exclua isso da sua mente. Use a lógica de Cristo. Cristo é aquele que foi xingado pelos outros porque ele era amigo dos comilões e dos beberrões. O que significava isso? Olha, ele estava no meio de todo mundo. Ele era amigo de todos. Mas veja, é importante. Ele sabia distinguir a amizade daqueles que precisam de Cristo e a amizade daqueles que iriam edificá-lo. Claro, ele não precisava de edificação, né? Mas nós precisamos. Então veja que é muito importante a gente ser amigo de pessoas que não são cristãs, de todos os tipos, porque todas as pessoas precisam cada vez mais de conhecer a Cristo por meio de nós. Nós devemos ser o reflexo de Cristo, e a amizade vai ser um instrumento que Deus vai usar para isso. Então, eu acho que uma parte importante para a gente já finalizar, não se esqueça que a amizade é importante para Deus. Deus se importa com elas. A amizade, eu sei que parece assim, um pouco menor ou inferior a outros relacionamentos. Por exemplo, se você brigar com a sua esposa, brigar com o seu marido, brigar com a sua família, facilmente vai ter uma confusão danada e para reconciliar vai ser uma coisa difícil, mas parece que com um amigo, quando a gente briga, ele fala assim, não, só deixar de conversar com ele.
Ah, não, amigo só, depois eu evito ele. Mas a amizade é importante. Nós precisamos entender o valor da amizade, porque a Bíblia nos traz o valor da amizade. Mas mais do que isso, todas as amizades vão ter conflito. E todas elas merecem o perdão. Deus nos diz que é para a gente amar amigos e inimigos, certo? Isso significa que todas as pessoas elas têm o direito de serem amadas por mim e eu tenho o dever de amá-las. É importante você lembrar disso. As amizades são um instrumento de Deus para a missão dele aqui na terra. Vamos orar? Vamos.